Colega médico, cuidado para não chamar esses focos ecogênicos de microcalcificações em nódulos de tireoide. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como avaliar os focos ecogênicos em nódulos de tireoide segundo o TIRADS do Colégio Americano de Radiologia. Vamos dar início a mais um conteúdo sobre o TIRADS do Colégio Americano de Radiologia e hoje vamos falar sobre os focos ecogênicos. Como que a gente avalia os focos ecogênicos de um nódulo segundo o TIRADS do Colégio Americano de Radiologia. Basicamente, o que são esses focos ecogênicos que nós devemos avaliar nos nódulos de tireoide? Então, eles se referem a regiões focais de aumento acentuado da ecogenicidade dentro de um nódulo em relação ao tecido circundante. A gente vai entender mais nos próximos slides. Basicamente, o TIRADS divide a categoria de focos ecogênicos em 4 tipos principais. O primeiro deles são os focos ecogênicos com longo artefato em cauda de cometa, as macrocalcificações, as calcificações periféricas e os focos ecogênicos puntiformes. Vamos ver agora cada um deles. Então, quando a gente tem um longo artefato em cauda de cometa, o que significa isso? Vejam, aqui você tem um agrupamento de cistos na tireoide, tá? E cada um desses cistos, se você observar, eles têm um foco ecogênico no seu interior. E 2 deles, né, esse e esse aqui, perceba, na parte posterior, na parte mais profunda, ele tem esse artefato aqui, ó, que é um artefato em cauda de cometa, que se dá por uma reverberação do feixe sonoro. Então, esse artefato, quando ele mede mais de 1 milímetro, ele é definido como um longo artefato em cauda de cometa. E por que é importante essa definição de ser longo ou não? Porque esses artefatos eles são comumente encontrados em nódulos benignos, em cistos, em nódulos coloides, em nódulos mistos, e por isso eles não pontuam, tá? Obviamente, se o nódulo não tiver nenhum foco ecogênico, ele não vai pontuar. Ou se ele tiver esses longos artefatos em cauda de cometa, também ele não pontua segundo esse critério. Aqui é um trabalho que demonstrou, tá, a benignidade desses nódulos, desses focos ecogênicos puntiformes. E ele fala isso, né? Embora sejam relativamente incomuns, essa aparência, né, de longos artefatos em cauda de cometa foi fortemente associada com benignidade, encontrado frequentemente em nódulos coloides. Então isso reforça esse entendimento, né, do TIRADS do Colégio Americano, que longos artefatos em cauda de cometa nos focos ecogênicos puntiformes está muito associado à benignidade e por isso não pontuam. Vamos para o segundo foco, que são as macrocalcificações. O que são essas calcificações? São calcificações superiores a 1 milímetro e que causam sombra acústica posterior, né? Então, sempre que você tiver um foco ecogênico superior a 1 milímetro que cause sombra posterior, como esse aqui, ó, esse foco ele vai ser considerado uma macrocalcificação, tá? Então, aqui a gente tem uma macrocalcificação, que é esse foco ecogênico aqui, grosseiro, né? Formando uma sombra posterior. Isso é uma macrocalcificação. Ela está dentro desse nódulo aqui, hipoecóico. Então, o TIRADS considerou as macrocalcificações como uma associação aí questionável, né, bastante variável entre os estudos. Então, eles definem que a presença de macrocalcificação em um nódulo de tireoide vai ganhar 1 ponto na classificação de focos ecogênicos. O terceiro parâmetro de focos ecogênicos são as calcificações periféricas. O que são elas? São calcificações localizadas na periferia do nódulo, né? Lembrando, essas calcificações elas podem ser contínuas
ou elas podem ser interrompidas, né? Então, muitas vezes elas podem ser densas o suficiente para obscurecer os componentes centrais do nódulo. Então, ó, aqui é uma calcificação periférica. Veja que ela é interrompida, né? Aqui a gente já não tem, aqui não tem, mas ainda assim ela é considerada uma calcificação periférica. Aqui já é uma calcificação periférica contínua, causando, de certa forma, né, uma sombra posterior que dificulta a caracterização da composição e da ecogenicidade do nódulo. As calcificações periféricas, segundo Tirades, já foram, né, já tiveram aí uma maior associação com malignidade pelos estudos avaliados pelo grupo do Colégio Americano. Então, elas acabam ganhando 2 pontos no critério de focos ecogênicos. E se você estiver gostando dessa aula, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para ter acesso a mais dicas e conteúdos em ultrassonografia aqui no canal. E o quarto parâmetro são os focos ecogênicos puntiformes. Esse eu garanto a vocês que gera bastante confusão na prática, tá? Direto eu vejo laudos e descrições desses focos ecogênicos puntiformes sendo pontuados aí em nódulos tipicamente benignos, em nódulos mistos, tá? Mas vamos tentar entender um pouco melhor sobre eles nesses próximos slides. Então, esses focos, o que eles são? São focos menores do que 1 milímetro, sem sombra posterior, tá? Então, se você observar aqui nesse nódulo, você tem esses pequenos focos ecogênicos com menos de 1 milímetro, sem sombra posterior. Então, esses são considerados focos ecogênicos puntiformes. Veja que esse aqui, ó, eles estão em um nódulo suspeito, né? Um nódulo sólido, hipoecóico, de margens irregulares, tá? E segundo Tirades, esses focos vão ganhar 3 pontos, porque quando associados a nódulos suspeitos, eles indicam fortemente malignidade e podem sugerir microcalcificações. Então, o que o Tirades fala sobre esses focos? Quando eles estão presentes nos componentes sólidos de nódulos tireoidianos, eles podem corresponder a calcificações pissamomatosas associadas ao carcinoma papilífero, as famosas microcalcificações. E, portanto, são considerados altamente suspeitos, particularmente em combinação com outras características suspeitas. Por que eu estou enfatizando isso, pessoal? É muito importante que você entenda que esses focos ecogênicos, eles vão reforçar uma suspeita de câncer, uma suspeita de nódulo maligno, quando eles estiverem associados a outras características suspeitas, né? Como assim, Augusto? Olha esse nódulo aqui, ó. O que você consegue visualizar nesse nódulo? É um nódulo sólido, hipoecóico, tá? Então veja, é um nódulo que aparentemente ele até já está tendo uma invasão extratireoidiana, porque ele já ultrapassa aqui os limites da tireoide. Esse nódulo tem margens irregulares, em alguns locais até mal definidas, e ele tem esses focos ecogênicos, ó, sem sombra posterior. Aí eu te pergunto, você vai ou não pontuar esses focos nesse nódulo? Vai. Já é um nódulo suspeito. Já é um nódulo ali com a característica muito sugestiva de um carcinoma papilífero. Nesse nódulo você vai considerar esses focos e você vai dar 3 pontos para ele, tá? Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque existem nódulos que a gente chama de nódulos coloides, que são nódulos tipicamente benignos. Aqueles nódulos mistos, nódulos isoecóicos, com áreas císticas de permeio, esses nódulos, via de regra, são nódulos benignos. E esses nódulos podem, muitas vezes, ter ali de permeio alguns focos ecogênicos puntiformes. Nesses nódulos, eu, Augusto,
evito pontuar, porque senão a gente vai superestimar nódulos benignos como sendo nódulos suspeitos, tá? Que é esse caso aqui, outro trecho do próprio paper. Olha esse nódulo. É um nódulo com áreas císticas, de margens bem definidas, margens circunscritas, com focos ecogênicos. Tá? O que o Tihades diz? Notavelmente, pequenos focos ecogênicos podem ser vistos em nódulos espongiformes, onde provavelmente representam as paredes posteriores de pequenos cistos. Eles não são suspeitos nessa circunstância e não devem adicionar ao total de pontos os nódulos espongiformes. Tá? Então, o Tihades deixa claro que quando esses focos ecogênicos são encontrados em nódulos espongiformes, eles não devem ser pontuados. Eu, Augusto, já extrapolo isso para outros tipos de nódulos mistos, nódulos tipicamente benignos, nódulos coloides, onde também é comum encontrarmos esses focos ecogênicos. Eu também não pontuo, porque são nódulos tipicamente benignos. Não faz sentido eu ter um nódulo benigno e só porque ele tem focos ecogênicos eu trazer essa pontuação aumentada e gerar um risco aumentado desnecessariamente. Tá? Porque a ideia desses focos ecogênicos pontiformes, dele ser pontuado, é exatamente naqueles nódulos suspeitos onde eles podem representar calcificações pissamomatosas, as famosas microcalcificações. Fora desse contexto, quando esses focos ecogênicos não estão em nódulos suspeitos, não estão naqueles nódulos sólidos hipoecóicos de margens irregulares, quando eles estão, por exemplo, em nódulos espongiformes, quando eles estão em nódulos mistos, eles tiram essa característica de malignidade, eles deixam de ter essa suspeita e, portanto, não devem ser pontuados, tá? E aqui eu trago um trabalho para vocês, foi um trabalho interessante, tá? Aqui encabeçado por um dos autores do Tihades, que é o Dr. William Middleton. E o que esse trabalho procurou avaliar? Ele procurou determinar se a diminuição da atribuição de pontos para focos ecogênicos pontiformes em nódulos mistos reduziria o número de nódulos benignos que foram biopsiados sem aumentar o número de carcinomas mistos perdidos. Calma. Traduzindo, tá? O que esse estudo procurou avaliar? Como o Tihades não deixou claro em quais nódulos ali deve ser pontuado os focos ecogênicos, né? Ele apenas traz que focos ecogênicos pontiformes, ou seja, aqueles focos com menos de 1 milímetro sem sombra posterior, eles levam 3 pontos. Isso acaba, de maneira geral, né, quando a gente vê na prática, os colegas acabam extrapolando, eles acabam dando 3 pontos para todo e qualquer foco ecogênico visualizado em todo e qualquer nódulo de tireoide. Então, o que esse trabalho procurou demonstrar? E se naqueles nódulos mistos, onde eu tenho focos ecogênicos pontiformes, ao invés de eu dar 3 pontos, eu der apenas 1 ponto, o que acontece com esse nódulo? Né? Eu sei que eu vou ter o quê? Eu sei que eu vou ter uma redução do número de punções. Será que eu vou deixar escapar algum carcinoma misto, algum carcinoma papilífero da variante mista, deixando de pontuar esses focos ecogênicos nesses nódulos mistos? Foi isso que ele tentou avaliar, né? Se eu reduzir esses pontos de focos ecogênicos em nódulos mistos, será que eu consigo reduzir o número de nódulos benignos que vão ser submetidos à punção? Porque na prática o que acontece? O colega pega lá um nódulo misto, se esse nódulo misto, mesmo tendo características benignas, se ele tiver foco ecogênico pontiforme, ele vai ganhar 3 pontos. Então, se for um nódulo grande, ele pode acabar o quê? Indo para a punção, desnecessariamente, né? Porque é um nódulo benigno. Então, eles procuraram avaliar isso. Ao invés de dar 3 pontos nesses nódulos, se eu der só 1 ponto e reduzir o número de punções, será que isso é benéfico? Será que não é? E aí foi o que eles viram, tá? O que eles conseguiram demonstrar? Quando você atribui 1 ponto aos focos ecogênicos pontiformes em nódulos mistos, eles conseguiram visualizar que foi reduzido em 25% o número de PAFs em nódulos benignos.
Olha como esse dado é relevante, né? Porque na prática o que a gente vê é uma supervalorização, né? Uma estimativa exagerada de nódulos suspeitos, nódulos mistos, né? Suspeitos apenas pela presença de focos ecogênicos puntiformes. O que acontece é que esses focos ecogênicos puntiformes, quando eles estão presentes em nódulos espongiformes ou nódulos mistos, via de regras, eles representam o quê? Ou eles representam diminutos cistos, que acabam tendo esse artefato, ou eles representam granulações coloides. Todos esses são achados benignos, né? Então, esse trabalho ele veio para demonstrar que, muito provavelmente, nas novas edições aí, né, do TIRADS, nas novas publicações do TIRADS, provavelmente eles devem trazer algum adendo, algum esclarecimento de que nesses nódulos mistos, com focos ecogênicos puntiformes, se você der uma pontuação menor, ou até se você não der pontuação, você vai trazer mais benefício para o paciente do que como está hoje, né? Porque, veja, ele gerando essa atribuição de 1 ponto para os focos ecogênicos em nódulos mistos, ele reduziu em 1/4 o número de nódulos benignos que eram submetidos à punção. Tá? Então isso é muito bom e provavelmente isso vai ser uma retificação, né? Vai ser um adendo, vai ser uma atualização que vai ser trazida nas próximas edições do TIRADS. E veja que essa redução da pontuação, ela não deixou de fazer ali a indicação de segmento naqueles nódulos mistos que eram carcinomas papilíferos, tá? Então, ainda que eles não entrassem no critério de punção, eles entravam no critério de segmento, né? Pela pontuação, ainda que reduzida, eles acabavam sendo considerados ali nódulos para segmento. Então, a gente, mesmo reduzindo o número de punção em nódulos benignos, a gente não deixava de continuar fazendo segmento dos carcinomas papilíferos mistos. Lembrando que é uma minoria da minoria, são raros, né, os carcinomas papilíferos com a variante mista. Então, eu acredito que isso aqui, futuramente, nas novas edições, vai ser realmente algo benéfico, algo necessário de ser trazido. Essa questão de não pontuar ou dar minimamente 1 ponto ali para nódulos mistos, né, benignos, com focos ecogênicos puntiformes. Olha que bacana, se você quiser acessar todo o conteúdo sobre TIRADS e outros temas de tireoide, você tem todos eles disponíveis lá na Escola de Ultrassom, aqui somando mais de 4 horas de conteúdo só na parte de cervical, e não só isso, veja a quantidade de disciplinas, de especialidades que a gente disponibiliza lá na escola: dermatologia, ginecologia, mama, medicina interna, músculo esquelético, obstetrícia e muito mais. Se você quer acessar e conhecer mais sobre a Escola de Ultrassom, o link está aqui na descrição desse vídeo. E se essa aula foi útil para você, não esquece que aqui no canal a gente tem uma playlist com várias aulas sobre o TIRADS do Colégio Americano de Radiologia. Aulas explicando como avaliar a composição, a ecogenicidade, a forma, as margens do nódulo. Tá tudo aqui para você ter acesso e aprender muito mais com esses conteúdos.